Certamente você já conhece, certamente você já ouviu falar na expressão comprar gato por lebre. Essa expressão, conhecida por nós, é utilizada quando uma pessoa adquire um produto ou adquire um serviço, imaginando ser de uma determinada procedência, imaginando pertencer a uma marca renomada no mercado, mas efetivamente acaba por adquirir, por erro, acaba por adquirir outro produto ou serviço inferior. Em outras palavras, falsificado. Então, por exemplo, o consumidor comprou um tênis, uma bolsa ou óculos, pensando ser de uma grife, de uma marca consolidada. Mas acabou por erro, quase sempre induzido por terceiro, comprando um produto falso. Acabou comprando um produto pirata, sem saber dessa situação. Em alguns casos, a falsificação do produto está estampada na cara, ante ao seu valor de venda ou a sua qualidade. Bastaria um pouco mais de atenção por parte do comprador para evitar tantos aborrecimentos. Por exemplo, às vezes o preço do produto falso está muito aquém, muito abaixo do valor de mercado atribuído ao produto verdadeiro. Sendo assim, por exemplo, se o produto desejado custa em média R$ 1.000, dificilmente você o encontrará por R$ 100, concordas? Se encontrar, desconfie. Nesses casos, lembre-se de outro ditado popular igualmente muito conhecido: quando a esmola é demais, o santo desconfia. Portanto, na hora da aquisição do produto ou do serviço, fique bem atento. Se de um lado temos no mercado produtos grosseiramente falsificados e, portanto, facilmente perceptíveis por uma pessoa comum, por outro lado, temos verdadeiras réplicas, reprodução perfeita em todos os detalhes aos olhos do homem comum, aos olhos do homem simples, tipo eu e você. A depender das circunstâncias que envolvem essa compra, seguramente jamais saberemos se tratar de um produto falso. Há casos de pessoas ou de lojas renomadas venderem gato por lebre, e isso só chegar ao conhecimento do público por conta de investigação policial. O problema é que as falsificações estão ficando cada vez mais próximas do original. E aqui mora o perigo. Não é nada fácil identificar se um Rolex, por exemplo, é falso ou verdadeiro, porque isso envolve tantos detalhes, tantas minúcias, só vistas com uma lente de aumento potente e ainda manuseada por um expert, por um olhar expert. Já que se colocarem essas lentes em minhas mãos, nas mãos de uma pessoa simples, não saberíamos nem por onde começar, já que não somos peritos, não somos expert. Em outras palavras, isso me lembra o que o apóstolo Paulo disse relativamente ao Evangelho de Jesus Cristo. Ouça. Abre aspas, ele disse: pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da serpente, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Porque vocês suportam com alegria qualquer um que chega e anuncia um Jesus diferente daquele que nós anunciamos. E aceitam um espírito e um evangelho completamente diferente do Espírito de Deus e do evangelho que receberam de nós. Eu não acho que tenho menos valor do que esses tais superapóstolos. Talvez eu seja um principiante no falar, mas no conhecimento não sou. Sempre e em todas as situações temos dado provas disso a vocês. O que estou fazendo agora, vou continuar a fazer, a fim de evitar que aqueles tais apóstolos tenham motivos para se gabar e dizer que fazem um trabalho igual ao nosso. Aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam,
apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os servidores dele se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem. Mas no fim, eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. Fecha aspas. Você pode conferir esse texto bíblico na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3 ao 15. Essa carta que eu acabo de ler, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo e endereçada para os cristãos de Corinto, a fim de alertá-los quanto aos falsos mestres que haviam se infiltrado na igreja e o perigo iminente de muitos serem envolvidos diante do poder de convencimento, diante do poder de persuasão dessa liderança que se formava, especialmente porque as mensagens desses homens eram uma mistura de verdades e mentiras. Em partes pregavam sobre Cristo, mas em parte traziam ideologias místicas, pagãs e judaizantes, afastando o povo do verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho é aquele 100% original. E é esse produto 100% original que deve ser entregue à Igreja de Cristo. Qualquer coisa diferente disso se torna um produto falso. Qualquer coisa diferente disso se torna um produto falso. Então, por exemplo, um Rolex 95% construído com peças originais e 5% montado com peças falsas não o torna original pelo fato de ter mais peças originais do que falsas. Ele é falso e ponto final. É o que o fabricante dele dirá. Um Rolex original deve ter em sua formação, em sua constituição, 100% de peças originais. Entendeu? Devemos, como consumidores da palavra de Deus, buscar um evangelho de Cristo original. Não queremos réplica. Não queremos algo parecido. Não queremos algo assemelhado. Ocorre que muitos estão consumindo um evangelho falso, que não obstante pregar a Cristo, está permeado de mentiras. São consumidores enganados por mestre de fala eloquente. E tais consumidores nem sabem que estão sendo enganados, nem desconfiam que estão comprando gato por lebre. Acreditam fielmente que estão no lugar certo, adquirindo o produto certo, só que não. O que fazer diante disso? Simples. Torne-se um perito. Já notou como um perito age na cena de um crime? Você já prestou atenção? Já parou para olhar como é que esse profissional age na cena de um crime? O criminoso pode ser esperto como for, pode ter mudado toda a cena do crime, pode travestir-se de anjo ou serpente, tal como fez Satanás, mas ainda assim não enganará o perito. Torne-se um perito. Conheça a palavra de Deus. Medite nela. Ore. Peça para Deus falar com você. E peça para Ele revelar o falso para você. Não tenha medo de descobrir o falso. Não tenha medo de saber que viveu boa parte da sua vida sendo alimentado do falso. Decida não consumir mais o engano. Busque o original até achar.
A paz.